Bom dia, estamos ao vivo para o YouTube agora. Estamos hoje aqui para finalizar a leitura desse livro maravilhoso, um livro que nós lemos bem rapidinho, né? 2 semanas de leitura aí nós encerramos a leitura desse livro, Geração de Valor, Compartilhando Inspiração. E hoje nós estamos aqui para fazer um resumo desse livro. Então, cada um aqui escolheu um pedacinho desse livro, como esse livro não tem títulos, né, subtítulos, nós escolhemos por páginas, cada um fez uma escolha de algumas páginas para resumir, e hoje nós vamos fazer o resumo aqui para vocês. Pessoal do YouTube, fiquem à vontade aí também para deixar os seus comentários sobre o livro, o que que vocês mais gostaram nesse livro, o que que mudou aí para vocês, porque aqui para a gente esse livro movimentou bastante. Então, nós vamos começar aqui o nosso resumo. Um começa e na sequência cada um vai mencionar suas páginas e fazer o seu resumo. Então, quem começa o resumo para nós é a Evani. Evani, por favor. Então, meu resumo começa na página 6, termina na 23. Então, vimos na narrativa de Flávio Augusto, iniciando na página 6, que ele veio de uma família simples, trabalhou muito, mas como ele mesmo diz, valeu a pena. Ele se tornou um grande empresário e com menos de 40 anos, já tinha conquistado grande prestígio por ter criado a UISA, uma escola de idiomas que se tornou relevante no ensino de línguas no Brasil. Mas Flávio tinha o desejo de divulgar seus conhecimentos e ajudar pessoas. Para isso, criou o canal no YouTube, chamado de Geração de Valor. O foco era produzir conteúdos que levassem os leitores a questionar o mundo, além de encorajá-los em seus objetivos. E quando um seguidor perguntou para Flávio: o que você faria se tivesse 18 anos, com o conhecimento e a experiência que tem hoje? Flávio respondeu: jamais teria um emprego. Venderia algum produto. Picolé, bala, bombom, pão, relógio. Escolheria o produto e estudaria tudo sobre ele. Tudo sem muito capital, mas que me permitisse começar pequeno, sonhar grande e com escala. O sistema de ensino convencional não prepara as pessoas para empreender. E a sociedade discrimina os que começam esse tipo de jornada, mas bajulam os que chegam ao final dela. Flávio Augusto ainda diz: se ele tivesse 18 anos, jamais seguiria o modelinho convencional para o qual a grande multidão é diariamente treinada nas escolas e universidades. Também Flávio fala sobre 7 hábitos mais frequentes dos perdedores. Vou mencionar apenas o primeiro, que diz assim: reclamam quando é segunda-feira e torcem para chegar logo à sexta-feira. Os perdedores odeiam trabalhar. Tudo na vida deles se resume à busca de um novo parceiro para uma aventura sexual num fim de semana. Por isso, a balada é sagrada. E é assim, de noite em noite, que eles levam a vida. E esses hábitos, eles são prejudiciais. Então, esses hábitos, eles funcionam como uma espécie de vírus de computador, atuando silenciosamente no sistema operacional do nosso cérebro, influenciando o nosso comportamento, nossas decisões, ações e reações. Nessa hipótese, não será por acaso que teremos fracassos como consequência. Páginas 24 a 41. Então, ele, continuando a falar sobre os perdedores, ele comenta sobre os 10 mandamentos dos perdedores, né? Ele começa falando a respeito desses mandamentos e
Inclusive, um desses mandamentos os perdedores usam frases como deixa a vida me levar, né? Melhor pingar do que secar, só vence na vida quem abandona a família. E aí, e coisas do tipo, né? E logo depois, ele já, em seguida, começa a falar que ao invés do medo, né, o importante é a gente atingir uma postura de coragem. Então, trocar, né? O medo pela postura de coragem. E de que maneira? E aí, na próxima página, ele faz meio que uma crítica, né? Sobre, mas eu tenho um diploma, então eu já sou, né, um vencedor, eu tenho um diploma. E aí ele fala que, mas esse diploma, né, será que ele vai te levar a algum lugar? Será que você tem esse diploma porque disseram para você que teria que ser assim? Né? Será que é por seguir a boiada? Qual é o objetivo disso? Né? E aí ele fala sobre encontrar um trabalho que vai exigir mais da gente, que vai tirar da zona de conforto, e isso é muito mais do que ter um diploma, né? E aí ele continua o raciocínio, comentando que muitas vezes nós não gostamos do nosso trabalho, né? Então, tá, eu tenho um diploma, eu tenho um trabalho, mas aí acontece um pouco da inveja, porque eu não gosto. Eu vejo uma outra pessoa que seguiu o sonho dela, que conseguiu atingir, né, os objetivos das metas dela, e a pessoa às vezes está lá, exemplo, né, dentro de uma empresa, ali presa, das 7 às 5, e ela olha e começa a pensar, poxa, não é isso que eu queria para mim, para minha vida, né, era outra coisa, e aí ele faz um alerta em relação à inveja, ele fala para que nós não gastemos a nossa energia produtiva nos sentimentos negativos, muito pelo contrário, a gente usar essa energia, né, usar de forma positiva, ou seja, aplicar essa energia às nossas conquistas, aquilo que nós desejamos. Então, para que nós não nos sabotemos, né? Então, usar essa energia da forma positiva. E fala também um pouco sobre a intolerância, né, principalmente em relação a tomar cuidado com as manipulações do sistema. Então, por exemplo, né, em relação a como levamos a nossa vida, a qual lado devemos ir, e ele comenta uma frase muito interessante, ele fala assim: pare de procurar emprego. Nossa, mas como assim não vou procurar emprego? Meio que chocante isso, né? Um absurdo. Como assim? Não, né? E aí ele explica, né? A verdade, ele fala sobre encontrar uma causa sobre a qual lutar. Então, não é procurar um emprego, é procurar uma causa pela qual lutar. E aí isso me lembra muito as 16 leis do sucesso que tivemos, né, recentemente, que fala sobre o entusiasmo. Quando a gente consegue uma causa, algo, né? Por que lutar é diferente, isso muda tudo, né? Até o nosso entusiasmo pela vida muda. E aí o Flávio comenta que a vida é muito mais saborosa e promissora, inclusive para se ganhar dinheiro quando se tem essa causa, né? E por isso que ele comenta que vai muito mais além do diploma. E aí, continuando, comenta um pouco sobre aprendendo a desaprender. Aqui ele tenta desmistificar algumas questões, ou seja, para nós conseguirmos novas coisas, né, ser diferentes daquilo em que nós já estamos acostumados a vida inteira, nós precisamos aprender a desaprender. Então, a gente foi doutrinado, e muito do que a gente foi doutrinado ao longo da vida é o que nos faz travar, né, ou estar sempre ali naquela média. Então, a ideia aqui do livro é nos atrever, né, a manter a esperança em meio ao caos. E aí ele termina explicando que este poder está somente em nossas mãos. E aí tem a figura, né, aqui do lado que eu gostei bastante, do rapazinho, que ele está indo ali em direção ao sucesso, ou seja, é uma escolha, né? É a escolha de cada um. Páginas 42 a 57. Nessas páginas, só para variar, o autor nos dá um tapa na cara e nos faz acordar para a vida. Ele mostra que estamos sendo enganados pelo sistema, que nos faz acreditar que é melhor ser um empregado medíocre do que um empreendedor de sucesso. Nessas páginas, nós aprendemos que precisamos ter uma visão clara do que queremos. Precisamos ter coragem e competência para empreender. Também vimos a necessidade de se adaptar às mudanças, gerenciar o nosso tempo, assumir os erros, enfrentar os medos e sermos gratos. Mas, afinal, o que é empreender?
É abrir mão das garantias dadas por outras pessoas. E aí, você tem coragem de abrir mão dessas garantias? Aprendemos também que o sucesso não cai do céu. Não existe dinheiro fácil, mas depende do seu trabalho duro, persistência e superação. O quê? Você está cansado? Descanse. Parece óbvio, mas não é, porque muitos, quando estão cansados, em vez de descansar, preferem ficar reclamando. Resultado, cansam todos que estão por perto. É claro que nós aqui não nos identificamos com essa frase, de forma alguma. Eu mesma nunca reclamo de nada. Mas e você? Já prestou atenção o quanto você reclama que está cansado? Me desculpe, mas ninguém aguenta mais. E lembre-se, só não está cansado quem está morto. Então, saia da zona de conforto e vá explorar novas possibilidades. Esse livro nos inspira a ser um gerador de valor para si e para a sociedade. Podemos ser empreendedores, tanto no mercado de trabalho, como é o foco aqui do livro, mas em todos os aspectos da nossa vida. Então, comece também o seu empreendimento emocional, pessoal, familiar. Empreenda na sua vida. Em resumo, nessas páginas, o autor ele nos deu um choque de realidade e nos fez pensar profundamente: o que estou fazendo da minha vida? E se você não se mexer depois de ler isso, é porque você, infelizmente, já está morto por dentro. Resumo da página 58 até a 75. Senso comum. Senso comum é o conjunto de opiniões, visões e valores que estão na mente da maioria das pessoas. O senso comum desencoraja a inovação, conduz à estagnação, à mediocridade. Escraviza a mente, domina as decisões. Mas a libertação está na própria mente, que determina se a pessoa é livre ou escrava do senso comum. Quem contraria o senso comum é taxado de louco, iludido, sonhador. Mas quem se livra do senso comum é dono do próprio destino. Oportunidade. É preciso saber enxergar na hora certa uma boa oportunidade. E o tempo? Falta de tempo não é justificativa para não executar seus projetos. E os campeões? Ser campeão é cumprir a missão, as metas, os propósitos. É não mudar de lado por conveniência. É continuar, perseverar. Um campeão assume a responsabilidade, traz ela para si, mas um perdedor atribui a terceiros. Se faz de vítima, quer ser consolado. Um perdedor não tem um ideal para lutar, deixa-se levar pela vida, sempre arruma desculpas. Um campeão está concentrado na recompensa e o perdedor na dificuldade. A conta bancária, os bens, diplomas, títulos não tornam uma pessoa campeã, porque os campeões conhecem o próprio valor. Não se iludem quando são bajulados e não precisam de reconhecimento. Sempre serão recompensados. Então, chega de desculpas. A vida de quem encontra desculpas para seus fracassos é um círculo vicioso de inveja e vitimismo. O culpado é sempre o outro. É uma vida difícil, sem conquistas, mas a pessoa se considera moralmente superior. Assuma a responsabilidade por suas deficiências. O seu valor deve ser mostrado por sua criatividade, coragem em superar as dificuldades. Diante do fogo, o papel queima, mas o ouro brilha. Corrupção. Não adianta protestar contra a corrupção e ficar dando propina. Agora, para fechar uns pensamentos interessantes, para que a gente possa enxergar melhor o mundo. Fama não é sucesso. Não é necessário abandonar a família para ser bem-sucedido. Há rico bom e rico mau, mas há pobre bom e pobre mau também.
A desgraça humana não é causada pelo capitalismo. Socialistas não são melhores que consumistas. Diploma não garante sucesso, mas aumenta as chances. Chances menores, porém, não excluem os mais criativos e determinados. Domine as habilidades emocionais. O Brasil é um excelente mercado para construir um negócio promissor. Os resultados são espelho dos seus pensamentos. E, por fim, compartilhar conhecimento não tem preço. Experimente, colabore com as novas gerações. O veneno da estagnação. Aqui nós somos convidados por Flávio Augusto a viver com brilho e não apenas sobreviver. Ele nos incentivou a refletir com carinho. Ele disse: vou ajudá-los a tomar algumas decisões. Vocês gostariam de ser ajudados por um bilionário a tomar decisões? Então vamos fazer a seguinte ferramenta. Pense nas 3 pessoas que você mais ama na sua vida. Pensou aí? Agora, imagine o seguinte: elas foram picadas por um inseto que possui um veneno mortal, cujo único antídoto é você realizar uma tarefa. Só que essa tarefa você está protelando por muito tempo, você está procrastinando ela, porque ela é difícil. Talvez ela seja passar num concurso, talvez você bater meta de vendas, ou talvez seja até você iniciar os seus projetos, tirar os seus projetos do papel. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas que parecem muito óbvias, mas elas dão muito resultados, refletir nelas. Você as deixaria morrer, essas pessoas? Ou você faria o necessário para salvá-las? O que aconteceria com seu senso de urgência nessa situação? Como seria sua nova organização de prioridades? Você gastaria seu tempo da mesma forma que está gastando agora? Como você organizaria seu lazer a partir de seu novo senso de urgência? Você tem conduzido sua vida hoje com a mesma determinação que conduziria na situação apresentada? Essas perguntas, o que elas podem revelar a você? Suas emoções, seu senso de urgência, a forma como organiza suas prioridades e a garra que imprime em suas ações determinam se você entra para fazer acontecer ou apenas para seguir o fluxo da boiada, ficar na estagnação. Mas qual é o senso de urgência necessário para você não ser mais um na multidão? Para fracassar, basta não fazer nada, pois é como se o veneno do fracasso já estivesse circulando em nossas veias. Para conseguir o antídoto, depende muito de o quanto estamos determinados a viver uma vida com brilho e não apenas sobreviver. Reflita isso com carinho. Livre-se dos rancores. Aqui ele colocou uma figura onde 2 pássaros estão presos na gaiola e um deles fala: cara, eu vacilei contigo, me perdoe. Quando isso acontece, e o outro perdoa, o outro pássaro diz: está perdoado. Ambos saem da gaiola. E o perdão, ele é libertador. Guardar rancores acaba com o entusiasmo da pessoa. Faz com que, independente da pessoa estar certa ou estar errada, o perdão ele é a única saída. E quando eu não perdoo, ele fala aqui que a gente deixa coisas preciosas guardadas no meio do entulho, no lixão. A próxima parte, ele fala sobre qual que é o posicionamento de um líder. O chefe, ele trabalha sozinho. O líder, ele trabalha em conjunto. Ele ajuda a sua equipe, todos vão subindo em conjunto. E ele diz uma frase aqui, ó: liderar
é a arte de unir pessoas, pessoas diferentes em torno do mesmo propósito. Na próxima ilustração aqui diz o seguinte: tem dois homens, um dizendo que o outro é louco, fazendo assim, ó, esse aí apontando para o outro dizendo, esse aí é louco, e o outro está bem quietinho lá no canto trabalhando. E ele bem quieto, ele está descobrindo a roda, ele descobriu a roda. E aqui diz, tem uma boa notícia, hoje fui chamado de louco. Sempre que passo muito tempo sem ouvir esse elogio, logo busco saber onde estou errado. Então, muitas vezes, a pessoa, para realizar os sonhos dela, em busca do que ela quer desenvolver, ela é chamada de louca, porque ela está saindo da caixa, como vem mostrando aqui a próxima ilustração. Aqui diz que todos nós, sem exceção, temos exatamente 24 horas, desde o presidente até o mendigo. Então, aqui é colocado como que eu tenho usado, como que eu uso essas 24 horas em mim. E aqui ele ressalta que o melhor não é a gente vender o nosso tempo, mas é a gente vender o nosso produto. Somos incentivados a pensar fora da caixa, que é a outra ilustração aqui. Tem várias pessoas de frente de um elevador, com caixa na cabeça. Esse elevador está escrito em manutenção. E um deles sai desse ambiente, joga a caixa fora da cabeça e sobe a escada. Somos convidados aqui a fazer diferente. Pense fora da caixa. E a próxima ilustração aqui tem várias galinhas, né, todas branquinhas, e tem uma águia no meio das galinhas ali. E a pergunta é a seguinte: tem certeza que você está no lugar certo? Será que eu tenho usado os meus potenciais, como nós aprendemos aqui, que nós somos potência e ato? E a partir da página 92, ele fala sobre maturidade ou inteligência emocional, um assunto que nós gostamos muito por aqui, né? E diferente do que a maioria das pessoas pensa, que a maturidade vem junto com os cabelos brancos, a experiência vem com o tempo, sim, mas Flávio diz que a maturidade vale muito mais do que a experiência. Por quê? Ele diz que jovens, que ainda muitas vezes inexperientes, eles estão agindo, né, e tomando iniciativas que muitas pessoas com experiência, mais velhas, com quilometragem, né, de experiência, hesitam em tomar decisões e permanecem no mesmo erro. Então, a maturidade não está relacionada exatamente à idade. Como que a gente sabe? Como eu vou saber se eu sou uma pessoa, né, madura? Ele diz que é pela capacidade de esperar. Você sabe esperar o momento certo, identificar qual é o momento de agir que vai ser produtivo, o momento de tomar iniciativa? Porque a inteligência emocional traz isso, essa percepção, ao invés de você agir ali só pela vontade imediatista, só pelo que você está com vontade de fazer. E como que eu identifico uma pessoa que tem essa capacidade de espera, tem essa maturidade? Pelos resultados. Né? Os resultados na vida pessoal, no profissional, que vai identificar, né, quanta maturidade, quanta inteligência emocional essa pessoa tem. Resumindo, né, nesse sentido, ele fala que quem tem paciência, quem tem essa maturidade, é quem chega mais longe. E na página 96 ele destaca, né, e até seguindo essa ideia da maturidade, com maturidade e discernimento, eu vou perceber que quando um amigo endividado quer dinheiro emprestado, a melhor coisa que eu posso fazer por ele é não emprestar. Por quê? Ele traz algo muito sério aqui, é isso que impede muitas pessoas a desenvolver a maturidade, porque ele fala, uma criança que não é disciplinada e não arca com as consequências de suas escolhas equivocadas, vai crescer precisando que a vida lhe ensine, e a vida não tem pena. Então, ele destaca
pessoa precisa sofrer as consequências. Se você emprestar o dinheiro, ele só mudou de credor, e é provável que se ele não tem inteligência emocional, né, às vezes pelo consumismo está endividado, ele vai fazer outra dívida. Então, a importância aí, a maturidade nos dá a habilidade de dizer não nos momentos que é apropriado. E por fim, ele fala da importância de dominar as emoções. E, novamente, está ligado ao quanto eu consigo, né, perceber as minhas emoções. Ele traz até a experiência aqui de uma jovem e uma senhora num shopping que a senhora humilhou extremamente e essa jovem se manteve serena, com equilíbrio emocional. Ele até diz assim, né, que ela foi a protagonista ali, embora todo mundo ficou falando mal da senhora, é claro, mas ela que mostrou a inteligência emocional, que identificava o seu valor e que não se sentiu humilhada, não sentiu a necessidade de revidar, porque ela sabia quem ela era. E por causa da humildade, Flávio, ele destaca muito a importância da humildade e não do orgulho. O orgulho vai fazer a pessoa revidar. A falta de autoconhecimento vai fazer a pessoa revidar, se envolver ali numa discussão, numa briga. Então, o que que ele pergunta aqui? Você domina suas emoções ao ponto de ouvir vários desaforos sem revidar? A inteligência emocional, pessoal e o autoconhecimento vai te dar essa capacidade. E eu achei muito interessante, né, que na terapia a gente traz muito ao simbolismo da criança interior, e nessa figura ele destacou isso, né? O adulto e as emoções. É como se fosse uma criança dentro de nós. Então, eu controlo essa criança? Então, esse foi o resumo, né? E ele destaca: toda transformação começa de dentro para fora. Quando eu desenvolvo essa maturidade, eu vou deixar de ser simplesmente um pagador de dívida para o resto da vida. É isso que as pessoas fazem: recebe o salário, paga a dívida. Então, o que que a maturidade vai me ajudar? A aprender a ter controle e separar e investir 20% do que eu ganho. E ele falou: não é esperar sobrar, é separar 20% do que você recebe e investir. Ele falou, se 10 anos atrás tivesse feito isso, você estaria aí tendo uma renda de 10%, pelo menos, num baixíssimo risco, estaria já com uma quantia acumulada. Então, é só começar. É inteligência emocional e equilíbrio para começar aí a poupar. Bom, o meu resumo vai da página 104 até a página 117. E a minha parte do resumo já se inicia com essa figura aqui, né? Com essa figura aqui bem forte, aonde mostra que a verdade, ela é como essa injeção. Ela dói, mas cura. É como se fosse um antídoto, um remédio, é como se fosse algo necessário, né? Uma vacina que você precisa tomar. Vai doer? Vai doer. Mas ela cura. Logo em seguida, ele fala que para quem não se ofende com a verdade, aí sim ela cura. Que é para quem se coloca mesmo à disposição de ouvir essa verdade, né? De aprender com essa verdade. Eu achei interessante os primeiros parágrafos que ele coloca logo na página 106, onde ele diz assim: aceita qualquer coisa? Fique tranquilo, a vida vai lhe dar qualquer coisa. O que você busca é apenas sobreviver? Ok, isso não é tão difícil. Você vai conseguir sobreviver. Quer o melhor? Trabalhe por nada menos que isso, sem plano B, e você terá alguma possibilidade de conquistar o melhor. E aí ele começa falando a respeito da importância da mentalidade, que a mentalidade ela é proporcional ao resultado que a pessoa tem, ou vice-versa, né? Ele fala da mentalidade medíocre, que essa mentalidade medíocre, que é a mentalidade que está na média, ela é uma mentalidade que conduz a resultados proporcionais, resultados que também estão na média. E ele fala da mentalidade vitoriosa, que essa mentalidade é a mentalidade que vai levar a pessoa a conquistar aquilo que ela quer, aquilo que ela sonhou, aquilo que ela determinou.
mas para isso é necessário um grande esforço, é necessário se colocar à disposição de perseguir os meios para alcançar o conhecimento necessário até que essa mentalidade ela realmente exista, não só por um tempo, né? Mas para que a pessoa mantenha essa mentalidade. E aí ele vai dando algumas dicas. Com quem aprender a ter essa mentalidade vitoriosa? E é até uma forma não tão difícil assim, que é aprender com aqueles que chegaram lá, aqueles que corajosamente colocaram seu conhecimento em prática, aqueles que venceram, né? Que estão ali e que venceram. E ele menciona que para chegar até essas pessoas, basta saber o que essas pessoas pensam, como essas pessoas se comportam, como lidam com as suas adversidades, o que elas fazem que outros desistiriam, mas elas continuaram e conseguiram manter os seus projetos, né? E aqui eu faço até dou até uma dica, né, se me permitem, que é que as pessoas acompanhem, consumam o conteúdo da oficina emocional, né? Porque eu vejo isso, exatamente isso na oficina emocional. Pessoas que continuaram e que venceram e que batalharam e que não desistiram. E é uma fórmula, digamos assim, né? É algo que eu procuro fazer bastante, inclusive. Mas aí que, logo em seguida, na 108, ele fala que para que essa mentalidade ela comece a ser construída, é necessário que a pessoa ela saia do conformismo, é necessário que ela saia da conformidade, porque senão ela vai continuar sempre na mesmice, né? Vai continuar sempre com aquela mentalidade medíocre que ela sempre teve. E se livrar dessa mentalidade tóxica, medíocre, requentada, imposta pela sociedade. E aí ele cita uma sequência, né? Que hoje em dia normalmente começa pela terceira parte, né? A pessoa tem, depois ela faz, depois ela é. E aí ele menciona que é o contrário disso, né? A pessoa precisa primeiro ser, depois fazer, depois ter. E uma outra gravura que ele coloca aqui que eu achei até chocante, né, de certo modo, é essa daqui, ó, onde ele fala da obesidade cerebral, onde ele menciona, né, que muitas vezes a pessoa está só em busca de aprender, pega esses conhecimentos, esses textos dele, esses livros como esse, por exemplo, conhecimentos, cursos, simplesmente com o objetivo de engordar o cérebro, mas ela não vai colocar em prática, né? Ele coloca aqui como se fosse um entretenimento massageador para a alma, como se fosse simplesmente algo motivador, bonitinho, né? Copia um texto, coloca lá em algum lugar ou coloca para a vida, mas na verdade não vai colocar esse conhecimento em prática. E uma pergunta final, aqui na página 109, sobre essa gravura. Então, por que não descobrir? Textos, né? Que nós achamos às vezes bonitinho, motivador, aí a gente vai lá e copia e coloca para a vida, né? Então, essa gravura eu achei ela bem forte também. E aí ele continua aqui falando a respeito dos benefícios e riscos de ser bem-sucedido. E eu achei interessante que ele cita, né, que no Brasil tem apenas 20 bilionários. Desses 20 bilionários, 4 começaram do zero. Os outros, eles foram bilionários, são bilionários de berço, né, são herdeiros. Mas 4 começaram do zero. E ele fala a respeito de uma receita, digamos assim, né? Para que essas pessoas elas tenham saído do zero, como ele saiu da periferia, e tenha se tornado uma pessoa bilionária. E essa receita ela inclui ingredientes como trabalho duro, encarar os riscos e assumir os riscos, mas o resultado dessa receita são sonhos transformados em realidade. E, é claro,
tem que existir uma boa pitada de paixão por esse sonho, né? E aí ele cita os 7 benefícios e também os 7 riscos dessa empreitada, né? Digamos assim. Os 7 benefícios e 7 riscos, eles foram abordados na leitura 5, do dia 19/12, né? Inclusive está ainda no YouTube, aí para que a pessoa possa pegar na íntegra, né? Quais são esses 7 benefícios e 7 riscos. Mas um dos benefícios é a chance de trabalhar naquilo que você realmente gosta, sem que seja necessário batalhar pela sobrevivência, fazendo com que a sua produtividade seja ainda maior. E um risco que é necessário se manter aí em alerta é de perder a identidade ou deixar a vaidade subir a cabeça. Uma outra gravura que eu achei bem interessante foi essa daqui, onde ele fala que para ser um vencedor é preciso ter coragem de enfrentar a frustração de um fracasso com o mesmo apetite que se desfruta dos aplausos. E aí, para finalizar, tem essa página, e essa página aqui, ela mostra também algo que é necessário se manter aí em alerta, né? Ele consumiu, aí com o cifrão no meio, e com isso acabou sumindo. Que volta de novo aquele ingrediente que ele colocou. É ser primeiro, fazer depois e ter depois disso. Páginas 118 a 135. Aqui Flávio manda um recado ou um papo reto para todos da periferia das grandes cidades, mas em maior escala, a periferia da vida. Então ele diz: vocês são muito fortes, mas justo nós que estamos em desvantagem social? Sim, é exatamente essa desvantagem que o faz forte. É naquelas 2 horas que passa todo amassado no ônibus lotado que te faz alguém especial. Como assim? É que a periferia é só para os fortes e não para os que se acham coitadinhos. Você é especial quando no ônibus lotado vislumbra um futuro próximo onde você vai estar em seu carro indo para o trabalho e olhando para esse ônibus lotado, realizado e feliz. Mesmo que em alguns momentos sinta que está no fundo do poço, aproveite a força do empuxo, sim, aquela força que de lá do fundo empurra para cima. A única coisa que pode anular o empuxo é a força contrária, é a autopiedade. Então, jamais, jamais se ache coitadinho. Haverá momentos que vai ter que correr mesmo sem vontade. Vai rolar o maior estresse, mas esse estresse é muito menor do que o do fracasso e da estagnação. Isso faz parte do processo seletivo da vida, que só os vencedores, os que subirão ao pódio, passam por ele. O mais importante é a certeza de que esta superação necessária vale a pena. O destino de qualquer indivíduo, ele tem a ver com suas atitudes e suas escolhas para superar as adversidades do cotidiano. Quanto maiores forem as adversidades, maior será a sua força para superá-la. Por isso, quando identificar uma oportunidade, agarre-a e não solte por nada. Se tiver entre 30 anos e souber de alguém que venceu aos 50, pense: legal, ainda tenho 20 anos pela frente. Não está tarde para começar, e comece. Se pensar assim, se tornará um GV. Se pensar: ainda tenho 20 anos para começar, começa depois. Aí você vai estar indo com a boiada, e não vai ser um GV.
Isso vale para qualquer idade e para qualquer empreendimento, seja empresarial, seja pessoal. E não se esqueça de manter-se entusiasmado 100% do tempo. Sim, isso é possível. No final, a frase que fica é: força GV. O resumo da página 136 a 149, onde ele mostra essa imagem aqui, ó, de uma gaiola. Não sei se vocês repararam, mas está escrito medo. Aí, o medo que é o nosso pior inimigo. O medo que aprisiona, que deixa as pernas trêmulas e não deixa, às vezes, sair do lugar. O medo que se enrola no coração e não lhe deixa sentir. O medo que se enrola na garganta, na sua boca e não lhe deixa falar. O medo que se enrola nos seus olhos, nos seus ouvidos e não lhe deixa nem ver e nem ouvir. E o medo que se enrola na sua cabeça e não lhe deixa pensar. Alguém já sentiu por esse medo. E ele fala aqui que muitos não são sinceros porque temem ser rejeitados. Não elogiam porque temem passar por puxa-sacos. Não assumem que amam porque temem de ser decepcionados. Não estou dizendo que seja fácil, ele fala isso, nem que não sentirá medo. Mas para conquistarmos liberdade, temos que ter muita coragem para fazer diferente e sermos protagonistas de nossa história. E na página que ele fala sobre segurança ou liberdade, o que você prefere? Cedo ou tarde, todos nós fazemos uma escolha. Primeiro, existe o Senhor segurança. Ele passou anos e anos estudando para, com muito esforço, conseguir um bom emprego. Conseguiu um bom emprego, mas vive correndo atrás do prejuízo, com medo de ser mandado embora. O sonho dele é passar num concurso, pode ser em qualquer concurso. Pode ser o trabalho mais chato do mundo e que não agrega nenhum valor para a sociedade. Pois o que ele quer mesmo é a segurança, é não fazer nada, é ter estabilidade no seu emprego. E agora, do outro lado, temos o Senhor liberdade. Ele acha inconcebível ficar preso por 48 horas semanais numa empresa. Não aceita o fato de não poder viajar quando quiser e não ter tempo nem dinheiro para poder desfrutar dos momentos com sua família. E aí a gente percebe que a sociedade impor que devemos todos ter um Senhor segurança. E aqueles que são empreendedores, que assim como ele, o autor fala, admite para todos que gostaria de viver com o Senhor liberdade, mas é julgado às vezes por toda a sociedade, que foi treinada pelo nosso sistema educacional convencional, de que ser bem-sucedido e conseguir um bom emprego é que qualquer coisa fora disso é vagabundagem. E agora fica aqui algumas perguntas. Como você deseja viver os seus breves anos neste planeta? O que estou fazendo aqui? O que posso melhorar em mim? E que legado quero deixar? Então, a oportunidade é agora de mudar. Páginas 150 a 159, debaixo do subtítulo O desprezo ao que tem valor e a valorização do que é insignificante. Eu gostaria de começar destacando uma das frases que ele fala numa das charges, que é um pequeno desvio na rota e você pode parar a quilômetros do seu objetivo. E isso pode acontecer de maneira física, se a gente erra uma entrada numa estrada, a gente vai parar longe mesmo de onde a gente queria, mas isso também pode acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente não sabe dosar as nossas atitudes. Isso pode acontecer quando eu falo demais, ou eu falo de menos, ou eu trabalho demais, eu trabalho de menos, ou eu descanso demais, ou eu descanso de menos. Tudo está nessa dosagem, nesse pequeno desvio na rota, que vai mudar o nosso destino final. Pode ser que eu imagine que o dinheiro não é importante, ou que ele é o mais importante.
Pode ser que na minha comunicação isso se aplique também, porque quando eu transmito uma informação, mas nela eu insiro um pouco de ironia, um pouco de sarcasmo, isso pode mudar completamente a rota, o rumo dessa conversa. Então, isso se aplica tanto na área do empreendedorismo, mas também no nosso dia a dia, nas relações que nós vivemos. E, nesse sentido, ele ratifica essa informação num dos parágrafos, quando ele diz: quando mudamos uma simples e aparentemente inofensiva premissa em nossa forma de pensar, ou em valores sobre os quais sempre estivemos fundamentados, uma reação em cadeia começa a acontecer de forma invisível, alterando para melhor ou para pior os nossos resultados e a percepção do mundo ao nosso respeito. Então, a mudança vem de coisas simples, ou que a gente acredita, ou que a gente não acredita, ou que a gente faz, ou que a gente não faz. Dentre essas coisas simples, ele menciona o orgulho, também acompanhado aí de uma imagem dentro do livro. E abrir mão do orgulho, segundo ele, nos permite receber ajuda, nos permite reconhecer um fracasso, nos permite recomeçar. Às vezes é só a gente soltar algo para a gente poder dar a mão para um outro algo e encontrar o nosso recomeço. Ao final desse assunto, ele fala sobre a mentalidade bem treinada que nos permite recomeçar do zero, que é o que ele faria se isso fosse necessário. E ele destaca que a mentalidade bem treinada é humilde, aquela humildade de quem aprende com a vida todos os dias. Já trocando de assunto, no final desse trecho que compreende essas páginas, ele usa a seguinte frase: o que define uma pessoa não é a sua conta bancária, e sim o seu caráter. E ali ele menciona a importância de não sermos um povo dividido. E ali a gente aprendeu que enquanto a gente briga por coisas que dividem, a gente perde as forças. Isso acontece tanto dentro de uma nação, como dentro de uma família, como dentro de nós mesmos. Página 160 a 169. Ali ele retoma alguns pensamentos que ele já tinha discutido anteriormente, tipo, que nós somos ensinados que para ter sucesso financeiro a gente tem que abandonar a família, tem que abandonar os amigos, tem que deixar de lado até mesmo a saúde. Tem que abandonar alguns valores que a sociedade hoje considera ultrapassado, né? Tipo a honestidade, a lealdade, a confiança. Nós também fomos ensinados que para ter sucesso financeiro, a gente tem que nos corromper, a gente tem que se corromper, perder a essência. E tem um outro lado também que fala: se você não quer ser assim, então continua pobre, mantenha a sua dignidade, afinal, o dinheiro não traz felicidade, né? E ele mostra aí um jeito de equilibrar essa balança. É verdade mesmo, nem riqueza e nem pobreza por si só faz alguém feliz ou infeliz. Por quê? Tanto o pobre quanto o rico fica doente, tem problema, morre. Ele menciona que a verdadeira felicidade é a gente conviver em harmonia com as pessoas que a gente ama, a gente ter amigos verdadeiros e ter um objetivo na vida que faz a gente levantar todo dia de manhã com entusiasmo e força de vontade. Ele menciona nessas páginas que sucesso financeiro não é para ser alcançado sozinho. Quando a pessoa envolve a família e os amigos, ela sempre vai ter alguém do lado dela, ou seja nas vitórias, ou seja nas dificuldades. Ele traça também aí o perfil entre o chefe e o líder. O chefe, o que o chefe faz? Ele monopoliza, ele sobrecarrega, ele cria dependentes. E o líder, o que o líder faz? Ele compartilha ideias, projetos e até os lucros. Então, o líder, ele cria parceiros, ele consegue envolver todo mundo, seja na família, ou seja no trabalho, nos projetos dele. Então, o que acontece? As pessoas envolvidas dão o melhor de si, porque elas sabem onde estão indo e o que querem obter. Então, para concluir essas páginas, essa frase que a gente já ouviu muito, né? Que a gente precisa vender a alma para o diabo para ter sucesso financeiro, é uma crença limitante. Ele conclui dizendo que o sucesso verdadeiro é usar as coisas e amar as pessoas, ganhar dinheiro, mas não perder o coração. Na página 170, seu emprego pode estar com os dias contados. Nesse momento, muitas funções que há décadas eram executadas por humanos já são executadas por máquinas ou softwares. Em alguns condomínios e prédios, os porteiros estão sendo substituídos por apenas um painel
e uma chavezinha eletrônica que parece um chaveirinho. Então, muitas coisas, muitos empregos hoje estão sendo substituídos por máquinas. Não que isso seja bom, mas é uma enorme oportunidade para os empreendedores deste mundo. Gente que não se acomoda, que não tem medo de mudanças e deseja conquistar o seu lugar no mundo. Então, se prepare. Mas no meio dos desafios podemos encontrar muitas coisas boas: sabedoria, experiência, maturidade, confiança, aprendizado, oportunidade e crescimento. Na página 176, o tema "Disseram muitas coisas para ele, mas era tudo mentirinha". Aqui mostra uma sequência de coisas que dizem para os jovens em especial e que fazem eles acreditar que isso é verdade, como, por exemplo, trabalhar é um mal necessário, um castigo, que você precisa ter um diploma a qualquer custo, mesmo sem ter um projeto, sem ter um propósito ou uma vocação, e que quem nasce pobre, morre pobre, entre outras coisas. Essas coisas, eles dizem que deveriam ser exatamente assim, do jeito que são, e ponto final. Infelizmente, alguns acreditam, não questionam e apenas seguem a boiada. Mas o que eles não disseram é que o sucesso é uma ciência exata que pode ser aprendida. Que os jovens, eles têm um potencial, um enorme valor, e que, independentemente de sua origem, ele pode transformar sua realidade, mudar o mundo e influenciar todos ao redor. Infelizmente, não dizem isso. Que pena. É um desperdício. E assim segue o ciclo. O meu resumo é da página 180 a 193, começando sobre timidez. 80% das pessoas da nova geração se consideram limitadas porque são tímidas. As dicas que o livro nos traz são 3. A primeira, timidez não é algo negativo. Encare-a de frente. Não é fácil, mas é necessário. Não se deixe controlar pela timidez. A segunda, não se conforme com suas limitações. Busque a evolução. E a terceira, uma pessoa tímida pode tornar-se comunicativa e falar em público com habilidade, a exemplo do autor. Sobre o medo ele é um monstro imaginário. Você é quem define o tamanho do medo. E ele também trouxe a importância de ter contato com pessoas de todas as idades, né? Porque se nós tivermos contato com velhos, jovens e crianças, a gente vai trazer o melhor de cada idade para a gente tirar proveito. E um dia de vida é um fardo para aquele que reclama do trabalho, mas é uma dádiva para aquele que está lá no hospital. Então, cada dia de vida tem o seu valor inestimável. Os vencedores. Os vencedores sonham e trabalham bastante, mesmo sendo chamados de otários. Os fracassados se julgam espertos, buscam o caminho mais fácil, mas nunca saem do lugar. A fofoca. Cuidado com a sua língua, ela pode enforcá-lo. E sobre a verdade, esteja cercado de pessoas que falem a verdade para você, custe o que custar. Não abra mão desse privilégio. O orgulhoso gosta de aplausos e, devido à sua arrogância, ela é conduzida ao precipício. Seja um bom exemplo que vai mudar a história dos seus descendentes. E sobre a ganância, o livro traz que a ganância destrói a boa intenção. E amanhã, sobre o amanhã, né? Faça o que precisa fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Não perca as oportunidades. Então, o meu resumo vai da página 194 a 206. Ali logo eu achei interessante as duas gravuras que mostrou sobre o ganancioso e sobre aquela pessoa que deixa para amanhã.
Então, o ganancioso, a ilustração mostra que ele encontra uma forma, né, um antídoto, por assim dizer, e inventou algo, né, para eliminar a ganância. Porém, ele ficou tão eufórico com aquilo que ele disse que iria vender por $1 bilhão, né? E depois mostrou aquela outra gravura, pensando, talvez ali mostrando assim, que às vezes a pessoa tem uma grande ideia e ele não compartilha com a pessoa certa. Então, aquilo, no dia de amanhã, às vezes aquela pessoa que queria contribuir para aquele projeto dele pode não estar mais aqui. Ou seja, o que há por trás é uma boa intenção, no caso do que inventou a fórmula de acabar com a ganância. Mas a boa intenção dele foi seguida de uma ganância. No caso aqui, eu quis aplicar para nós, terapeutas, né, situações para a gente focar em nós como terapeutas. A gente pode descobrir, por exemplo, né, com o passar dos anos, que somos muito bons no serviço que prestamos, tanto nos conhecimentos adquiridos, somados à nossa experiência, a maturidade que a gente vai adquirindo de vida, sensibilidade, empatia, enfim. Nós podemos encontrar uma média em meio a tudo isso, uma média razoável para conduzir as pessoas que nos procuram para ajudar na questão do desenvolvimento pessoal. Então, nós temos de valorizar o nosso esforço, o nosso tempo, a nossa dedicação, mas, porém, sendo ponderados de uma forma que não vamos fazer de graça, por assim dizer, porque estaríamos tirando a autonomia da pessoa, a força dessa pessoa, de que ela pode bancar aquele tratamento ali, e não vamos estar sendo gananciosos. Mas daí eu fiz umas contas, não sendo gananciosa, eu fiz umas contas que a nossa profissão, por assim dizer, o nosso propósito de vida, a gente pode separar em média, gente, de 2 a 4 horas por dia. E se a gente fizer isso, se você trabalhar, de 3 a 4 horas por dia, você vai fazer uma média de atendimento entre 30 a 40 atendimentos por mês, vai ter várias horas do dia para você dedicar à família e todos os seus outros projetos, enfim, suas metas, e vai ter uma excelente compensação, por assim dizer, que vai dar uma média ali de 20 a 30 mil reais por mês, que não está nada ruim, né? E aí, nós não podemos deixar isso para amanhã. Ou seja, aproveitar aí, né, a onda do fim de ano que o povo dando a fazer meta para o mês seguinte, e nós, depois desse livro, podemos não deixar para amanhã, aplicando, né, no caso a nós, fazermos desde já uma agenda organizada, para a gente conseguir estabelecer as nossas metas, porque cada um vai ter uma. Agora, o que nos impede de ser bem-sucedido? Ali citou 10 fatores muito importantes. Primeiro, que nós fomos treinados ou incentivados desde muito novo a fazer faculdade. Nós também fomos ensinados a nos sentir inseguros e com pânico, né? Fazer parte do corporativo apenas por status, e infelizmente hoje em dia tem muito disso, né? Uma profissão, inclusive a medicina, infelizmente muitos são por status, e desconhecer também a grandeza de se sentir realizado em empreender. Somos desencorajados por padrões familiares. É interessante saber que nós podemos quebrar padrões, né? Eu vim de uma família onde o pai era empreendedor nato e a minha mãe era assalariada. Então, a gente vai repetir algum desses dois padrões ou quebrar. Também o 6º ponto, falando sobre a preguiça de buscar informações. Por exemplo, no nosso caso como terapeutas, às vezes aquela primeira terapia que a gente aprendeu, se a gente fica estagnado, a gente não vai avançar. Então, nós não podemos ter preguiça, né, para poder buscar informações, mais conhecimentos, para somar a sabedoria e aplicar. E isso vai requerer muita dedicação da nossa parte, tempo e dinheiro. E isso não tem lugar para preguiça. Falta disposição também de expor as ideias, né, para fazer aquilo dar certo. Preferir a estabilidade. Às vezes a pessoa prefere um fixo, alguém que pague ele o salário fixo, do que ele ter que construir ali o salário dele.
E o nono ponto, convencer-se de que não consegue ser o próprio patrão, prefere ser mandado. Ser o próprio patrão requer disciplina. Uma pessoa que trabalha, um empreendedor, um terapeuta, qualquer pessoa que estabelece o próprio negócio, ele vai ter que ter disciplina. E se o medo de perder for maior que o de ganhar? Né? E esse foi o 10º ponto. Agora, uma frase que todos nós achamos interessante é aquela possibilidade de quando alguém te tira o chão, você descobre que pode voar. Às vezes, em meio ao caos, à crise, é que a gente vai crescer. A gente viu muito isso aí na pandemia, né? E também nós temos características que nos geraram recursos suficientes. Essa frase ela me chamou atenção, inclusive, para os traços de caráter, porque nós temos esse recurso suficiente para tomarmos consciência de que somos os únicos responsáveis por mudar o rumo da nossa vida e reescrever a nossa história. Agora, para isso, precisamos de usar os nossos recursos e talentos. Será que eles não estão presos na gaiola do nosso cérebro, estagnados? No fim do livro ali, com a história do escritório, né, o empreendimento que foi feito na Venezuela, isso me levou a entender que o conhecimento não ocupa lugar, e a conclusão que eu tirei daquela história ali da Venezuela é que as pessoas podem nos roubar tudo, e como diz a Juliana, né, nos deixar pelado como nascemos, mas para eliminar de vez com os nossos sonhos, projetos, desejo de vencer, seria só com a morte. Porque podemos ser resilientes o bastante para recomeçar e alcançar a realização do nosso projeto de vida. E, dando uma palhinha aqui, esse projeto de vida ele pode ter sucesso, principalmente no caso dos terapeutas, passando pela oficina emocional. Por quê? Pelo menos para mim, fez muita diferença na forma de me comunicar, nos meus atendimentos e na minha vida pessoal. Isso. Ju, não estamos te ouvindo. E agora? Agora sim. Agora tá ouvindo? Ai, graças a Deus. Então, excelente, gente. Excelente resumo de todos vocês. Parabéns. Parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui, pela dedicação de vocês, pela compreensão que vocês tiveram desse livro tão maravilhoso. Que livro fantástico que nós lemos. E fica aí a dica, né, e o incentivo para ler os outros 2 livros dessa coleção, né? Porque esse é o primeiro. Mostra aí, Sabrina, você tem os outros 2 aí? Esse é o primeiro de 3, né, dos livros do Flávio Augusto. Ah lá, tem um da capa branca e um da capa é um roxo. Isso, Sabrina? Um azul? Violeta. Então, fica aí o incentivo, né, pra gente ler, porque realmente o Flávio Augusto é um cara que, como a maioria de nós aqui, eu acho que como todos nós aqui, né, nasceu numa família simples, numa família humilde e conseguiu ter resultados que para muitos de nós é impossível. E a gente olha para a vida dele e fala, ah, mas eu nunca, né, que ia conseguir um negócio desse. E ele provou que é possível e trouxe para a gente aqui nesse livro o passo a passo, né? Como que funciona a cabeça de uma pessoa que se sente fracassada e as pessoas que são vitoriosas. E esse livro foi uma grata surpresa porque ele veio também, a gente não sabia, né? A gente não tinha lido ele antes. E ele veio colaborar com todos os outros livros, inclusive com o último livro que a gente leu, das 16 Leis do Sucesso, que falava muito sobre, né, ser fracassado ou ser uma pessoa de sucesso. E ele veio mostrando aqui na prática como então que a gente pode se tornar uma pessoa de sucesso. Então, parabéns, gente. Excelente resumo. Não tenho que
adicionar, né, sobre o livro aqui, porque vocês realmente contemplaram todos os pontos. Pessoal do YouTube, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente, participando todos os dias ao vivo aqui com a gente. É sempre muito bom saber que vocês estão aí, porque nos incentiva a estar aqui todos os dias. Certo, pessoal? Podemos então tirar a nossa fotinha e viver a nosso recesso? Lembrando que a gente volta então dia 8 de janeiro com o livro Enquanto o Amor Não Vem. Certo? Sabrina, você pode tirar pra gente aí, que eu tô aqui em situações precárias. Tiro sim. E vai abrir a câmera aí, 2 segundos. 1, 2 e fotografados. Ju, quer que eu leia os comentários no YouTube? Eu vi ali, mas hoje, como é resumo, acho que não precisa, né? Então tá bom. Só agradecer o pessoal e. Certo? Obrigada, pessoal. Até a próxima.